Você acha que você está seguro no seu trabalho? Em 2026, a resposta para essa pergunta ela não é tão óbvia quanto parece. Ela não vai depender simplesmente da sua experiência passada ou quantos anos que você está na empresa que você trabalha hoje. Vai depender de algumas habilidades específicas. É fato que o mundo mudou muito nas últimas décadas. A inteligência artificial, as redes sociais, o mundo cada vez mais conectado entre si, trouxe mudanças no mundo que transformaram ele de um jeito que ele nunca mais vai voltar a ser o que ele era antes. E quem não se adaptar, infelizmente, vai penar muito nos próximos anos. Esqueça a ideia de que você precisa aprender uma habilidade única ou que você precisa de uma faculdade nova. O que separa os profissionais que prosperam dos que sobrevivem é um conjunto de 10 habilidades. Algumas são técnicas, algumas são profundamente humanas. E como você, que me assiste aqui, é um cara diferenciado, um cara que quer pensar mais, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o like, porque hoje a gente vai falar quais são essas 10 habilidades para você garantir um futuro próspero para você e para sua família. Então pega um caderno que a gente vai começar aqui com a primeira habilidade, que é colaboração com inteligência artificial. Essa com certeza é a mais urgente de todas. O ChatGPT, ele chegou aproximadamente em 2021, 2022 e vieram outras várias inteligências artificiais na sequência e elas mudaram completamente a forma que a gente recebe as informações do mundo. Mudou a forma que a gente faz pesquisa na internet, mudou a forma que a gente tem criatividade, mudou o dia a dia da maioria das pessoas, principalmente criadores de conteúdo. Em 2026, saber usar IA não é simplesmente um diferencial, é uma questão de sobrevivência. Daqui a poucos anos vai ser quase que a necessidade de você saber mexer no computador ou saber mandar um e-mail. Mas não se engane, saber mexer em IA não é simplesmente você copiar e colar perguntas genéricas, mas sim você fazer uma engenharia de prompt, caso você não sabe o que é prompt, é o texto que você digita para que você tenha uma determinada resposta daquela inteligência artificial específica. E cada inteligência tem uma especialidade. Você tem um conhecimento de como fazer um prompt certo e qual inteligência artificial utilizar para determinada atividade é fundamental e cada vez está se tornando mais fundamental. Então, o plano de ação para você desenvolver essa habilidade é: use IA para você fazer o seu trabalho. Use sempre que possível. Pratique todos os dias com ChatGPT, Claude, Gemini. Eu particularmente gosto muito do Claude. Estude principalmente a engenharia de prompt. Tem vários cursos gratuitos no YouTube, Coursera, Udemy, tem vários. Então vai atrás, essa é uma habilidade fundamental. E se eu fosse você, aqui vai uma dica bônus para isso, eu criaria um projeto pessoal. Seja para você ter um assistente, um analisador de dados ou um gerador de conteúdo, faça algo que te demande estudar inteligência artificial para que você vá ali se aperfeiçoando. Beleza? Próxima habilidade: pensamento crítico e verificação de informação. Então, se por um lado a gente tem a IA nos facilitando a vida, ela também tem várias fake news correndo por aí. Então eu preciso aprender a identificar quando que uma informação ela é verdadeira ou não, porque senão eu só sou mais um bobo. Sabe aquela tiazinha do Zap que acredita em qualquer coisa que chega no WhatsApp dela? Uma pessoa que prospera não pode se dar o luxo de acreditar em qualquer coisa que vê. Ela precisa ir atrás e checar a informação. Como? Existem algumas ferramentas. Por exemplo, o Agência Lupa ou Snoops. Desconfie também quando vier algo muito bombástico, desconfie se aquilo realmente é algo verdadeiro. Entenda também como o seu cérebro ele vai criar vieses de confirmação para que, frente a uma informação que confirme uma crença sua, você vai tender a acreditar nessa informação. Eu particularmente leria, se fosse você, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, não sei o nome. Beleza? Terceira habilidade: literácia de dados. Como assim? Os dados hoje são um novo petróleo da nossa geração.
com determinados dados, eu consigo construir narrativas, fazer correlações sobre tendências de mercado, tendências de comportamento. Eu não estou dizendo para você ser um especialista em dados. Eu estou simplesmente dizendo para que você saiba ler os dados que se apresentam, para que você saiba mais ou menos o fluxo que as coisas estão se encaminhando. Porque a vida, ela é matemática. Ela apresenta tendências de maneira exata. Óbvio que nem sempre essas tendências elas se concretizam, mas você precisa ter um conhecimento para que você saiba identificar essas tendências. Tem um livro clássico para você ler também. Lembra que você deve estar aí com um caderno para você anotar o que eu estou te falando aqui, cara. Então anota mais um livro aí. Como Mentir com Estatística, do Darrell Huff. Excelente livro, leia. Beleza? Próxima habilidade. Aprendizado contínuo. Essa é a habilidade. Em nomes bonitos, Learning Agility, que é basicamente você saber aprender. Então você precisa, ao longo da vida, aprender, não uma habilidade específica, mas aprender a aprender. E para isso existe técnica. Inclusive tem vários cursos gratuitos por aí. Por exemplo, se você procurar no Coursera Learning How to Learn, é um dos melhores cursos sobre isso já feitos. Eu não sei se é gratuito, então vai lá, corre para ver. Vamos pro próximo. Quinta habilidade. Habilidade de comunicação. Uma comunicação clara e persuasiva. Em um mundo onde todo mundo tem ferramenta, aquilo que se destaca é a forma que você se comunica. Não adianta você ter a melhor ideia do mundo, o produto mais incrível do mundo, se você não sabe transmitir aquela ideia e vendê-la. É sobre você escrever bem, você apresentar algo que gere um impacto emocional naquela pessoa, não sendo uma pessoa simplesmente técnica, mas uma pessoa que saiba lidar com as emoções do outro, contando histórias e adaptando aquela mensagem exatamente para quem está ouvindo ela. O que eu acho muito bacana de fazer é você acrescentar na sua vida o hábito de leitura, porque esse hábito vai fazer você naturalmente aprender a se comunicar melhor, porque a leitura ela é um mecanismo de comunicação lenta. E a construção da ideia, muitas vezes, ela precisa ser lenta para que você consiga entregar ela de uma maneira efetiva. Um hábito que eu particularmente tenho e que eu acho que me ajudou muito a me desenvolver na comunicação é que eu falo muito sozinho. Então fale sozinho, defenda suas ideias, se contraponha dentro dos seus pontos, brinca de debatedor na sua cabeça, vai fazer você aprender a se comunicar melhor. Técnicas de debate também ajudam muito você a se comunicar melhor, beleza? Próximo, na última habilidade eu falei sobre você saber mexer com a emoção das pessoas. Para você mexer com a emoção das pessoas, necessariamente você precisa saber lidar com as suas. Então a próxima habilidade é inteligência emocional. Porque quanto mais as IAs vão assumir as habilidades técnicas, as habilidades humanas elas vão ficar para os humanos. Entender as suas próprias emoções, entender a emoção dos outros, ter empatia por essas emoções é o que diferencia realmente aquela pessoa que vai se destacar. Porque ninguém quer trabalhar com um gênio incrível, maravilhoso, super técnico que não sabe se relacionar. É essa habilidade que constrói líderes inspiradores e pessoas que realmente influenciam outras. Habilidade 7. Essa é simples, mas ela não deixa de ser muito importante. Hoje tudo é tecnologia, certo? Então é necessário que você tenha conhecimento, consciência, né? Você não precisa se debruçar pra caraca em cima desse conhecimento. Você precisa ter noção, que é a cibersegurança. Não, isso não é algo opcional, tá? Isso é questão de sobrevivência. Para que você não tenha seus dados hackeados, a sua conta de banco invadida, ou você pega muita gente aí que tem o WhatsApp hackeado e daí gente pedindo dinheiro emprestado para parente, né? O bandido pedindo emprestado. Então você precisa ter noção de cibersegurança. Beleza? Próxima habilidade. Mentalidade empreendedora. Independentemente de você ter o seu negócio ou não, dentro de uma empresa, quando você encabeça os projetos, é resiliente, então frente aos tombos você se reergue, acredita em ideias suas, isso faz com que você se destaque e você galgue degraus onde não é qualquer um que vai galgar que não tem essa habilidade. Essa habilidade
é a capacidade de você fazer acontecer independente de ter alguém te ordenando. Você se automotivar, você ter iniciativa própria e enxergar oportunidades onde a maioria das pessoas vai simplesmente enxergar problemas. Beleza? Próximo, habilidade 9, colaboração intercultural e remota. É fato que hoje em dia o home office ele virou algo muito comum, mas você precisa aprender a trabalhar de casa, porque é um ambiente onde você tem muita distração e como você está conectado com o mundo inteiro, pode ser que seu colega de equipe ele esteja morando no Japão ou na Alemanha. Então isso torna necessário com que você saiba lidar com outras culturas, outros pensamentos e principalmente você saber línguas diferentes que não somente a sua. Eu recomendo fortemente o japonês e o inglês, que são línguas as mais faladas. O inglês ainda é disparadamente a língua mais falada. Se você não sabe falar inglês hoje, você está muito atrás. Eu não vou colocar nem como uma habilidade aqui, porque você já deveria saber falar inglês, beleza? Vamos para a próxima. E a última, que é também muito importante. Eu acho que essa habilidade aqui, ela vai determinar o que vai fazer um profissional extremamente produtivo do que um profissional medíocre, que é você ter conhecimento sobre automação e programação. Eu não estou dizendo para você ser um programador, não, mas com o advento da IA, eu consigo juntar um monte de tarefas automáticas e fazer uma automação. E você dá um input de informação e ele já te gera um output, que é a saída. Basicamente, eu coloco uma batata e do outro lado ele sai uma batata frita pronta para eu comer. Isso é uma automação. Então, você saber fazer isso com as suas tarefas do dia a dia é o que é um grande diferencial e é uma habilidade fundamental. Pronto! Essas são as 10 habilidades. Veja, elas não existem de uma forma completamente isolada, uma conversa com a outra, inclusive. E eu recomendo que, se você não tem nenhuma noção de nada do que eu falei aqui, que você foque em uma por vez. Não adianta você querer abraçar o mundo. Escolhe uma que mais te chama a atenção, começa por ela. Debruça nela durante alguns meses, você vai ver que de hoje até daqui, sei lá quanto tempo, quando você tomar consciência de que já passou um determinado tempo, você já vai sentir uma baita diferença na sua vida e também questão de oportunidades que vão aparecendo. O profissional do futuro não é aquele que sabe mais, mas é aquele que aprende mais rápido, porque o mundo está cada vez mais dinâmico, aquele que questiona é aquele que principalmente pensa mais. Por isso, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque aqui o objetivo não é cagar regra na vida de ninguém, mas é gerar pensamentos que vão tornar a sua vida e, por consequência, a minha vida mais fácil para todos. Beleza? Um abraço, bora pensar mais.